Quando eu fui convidado pelo Edmir para falar com vocês, o que eu imaginei está nessa programação aqui. Então, trazer um breve histórico, por que a mediação no Brasil, por que hoje ela existe, por que existe um movimento, por que hoje estamos aqui falando de mediação. Falar um pouquinho da visão do que está acontecendo hoje. Vamos tentar ser atualizados a partir do que está acontecendo em termos de mediação no Brasil. Falar um pouquinho do que significa a mediação de conflitos, que eu acho que para nós, operadores de direito, é fundamental, porque eu, na qualidade de ex-aluno das Arcadas, aqui na São Francisco, eu não vi essa matéria. E acredito que vocês não tenham visto. Quem é estudante hoje ouviu, teve essa matéria ou não? Algum de vocês? Teve? Já teve? Ok. Isso é uma coisa que mudou muito, tá? Para quem iniciou há 10, 15 anos atrás, isso a gente nem ouviu falar. Não sabia, não tinha a mínima ideia do que seja. Então vamos tentar traçar um pouquinho alguns elementos que acho que é fundamental para a gente entender a mediação. E justamente o foco principal da minha fala, que é justamente falar a ferramenta para a área do direito, a ferramenta para nós advogados. Então vamos entrar um pouquinho numa breve história. Por que a mediação hoje? Por que hoje se fala em mediação? Porque lá atrás, há 15 anos, existiam pessoas que se interessaram pela área e começaram a pensar em como implementar aqui no Brasil. Começaram a buscar o que nós chamamos da capacitação. Hoje, nós defendemos a ideia de que uma pessoa que vá atuar na área, ela precisa de uma formação específica. Ela precisa do que nós chamamos de uma capacitação. E quando a gente fala de capacitação, nós falamos não falamos simplesmente de uma teoria, que é simplesmente um curso no qual você aprende e já sai trabalhando, praticando. Ele precisa ter um conhecimento adequado ao longo de algum tempo. Então, isto foi procurado por pessoas que se interessaram pela área, que ouviram falar lá fora, como eu, ou que eventualmente ouviram alguma palestra de algum estrangeiro aqui e começaram a pensar, isso é uma atividade que eu posso exercer. Então foram buscar capacitação lá fora ou foram adquirindo aqui a partir de especialistas que vieram lá de fora, dos Estados Unidos, da Argentina, da Europa, de várias partes do mundo vieram especialistas e justamente começou a ter um movimento. A mediação veio da mão extrajudicial, ela veio da iniciativa privada e ela continua a ser uma iniciativa privada. Existe tudo que nós vamos falar hoje é baseado justamente num movimento no âmbito extrajudicial. Posteriormente, a partir dessa experiência, começaram a pensar em justamente implementar uma lei. Hoje se fala muito de mediação, mas nós não temos uma lei que a regule. Nós não temos um marco legal que dê parâmetros de como deve atuar o mediador e como deve ser desenvolvida a mediação. E a partir de um projeto de lei que iniciou sua tramitação em 98, nós passamos a ter a possibilidade de implementação da mediação no âmbito, vamos dizer assim, também judicial, porque no âmbito extrajudicial já existia. Então, a partir desse projeto, se pensou justamente em implementar a mediação dentro do judiciário. E a partir de 98, começaram alguns movimentos de implementação da mediação no âmbito judicial. Aqui em São Paulo, nós temos uma referência, a partir de provimentos do Tribunal de Justiça, que iniciaram em 2003, se pensou em implementar justamente, muito embora o provimento faça alguma confusão entre conciliação e mediação, mas a intenção era a implementação da mediação em si. E aí começou a se pensar numa política pública. A partir dali, começou a se pensar na ideia de utilizar o método da mediação como uma política pública. Então, hoje o que a gente vai ver, mais para frente eu vou falar, nós estamos falando diante de uma política pública iniciada pelo órgão maior do Poder Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça,
implementando a possibilidade de o que eles chamam de tratamento adequado para a resolução do conflito pela mão da mediação ou da conciliação. E isso também contaminou o Poder Executivo. Isso a partir de 2006, 2007, 2008, começaram a ser disseminados também a implementação de política pública dentro do Poder Executivo, a partir de implementação de instrumentos da mediação para vários órgãos do Poder Executivo. E hoje a gente já está começando a pensar na incorporação da mediação de conflitos no próprio Código de Processo Civil. Então, não sei se dá para perceber que, quer queira, quer não, apesar de não termos uma lei e de não termos, vamos dizer assim, institucionalizada a mediação, houve uma evolução no Brasil. E uma evolução muito grande a partir de conceitos e a partir de movimento de pessoas que iniciaram a partir de interesse de implementá-la no Brasil. Qual é a realidade hoje? Primeiro, como eu falei, não existe lei que a regule. Está tramitando no Congresso um projeto de lei que foi iniciada a tramitação em 98, ele foi aprovado em 2001, no texto original, depois, em 2001, ele é originário da Câmara, na Câmara ele não sofreu nenhuma emenda, em 2001, ao ser aprovado, ele subiu ao Senado, e no Senado ele recebeu 40 emendas. Essas emendas transformaram o projeto de lei, e hoje, a partir da aprovação no Senado, ele voltou à Câmara, e hoje ele está, vamos dizer assim, deitado em berço esplêndido, esperando a possibilidade de ser desarquivado ou não. Enfim, de qualquer forma, é uma estratégia do Conselho Nacional de Justiça, talvez, anular a ideia desse projeto de lei, mas está lá no Congresso e está no plenário da Câmara, aguardando o desarquivamento, enfim. Cada ano, cada momento legislativo, ele tem alguma movimentação. Como eu implemento a mediação? Se eu não tenho lei, se eu não tenho possibilidade de ter um marco legal que me fundamente, que dê respaldo jurídico, como é que eu posso utilizar a mediação? Essa é uma pergunta natural para o advogado. No nosso modo de entender, a partir da vontade. A mediação é baseada no princípio da autonomia das vontades, um princípio consagrado no direito contratual que acho que vocês conhecem melhor que eu. Baseado nesse princípio, o que eu posso utilizar a mediação é a partir de um contrato, no qual duas ou mais pessoas contratam um terceiro, no qual esse terceiro vai facilitar o diálogo entre as pessoas para que elas construam a solução. Então, um contrato bastante simples, regido por vários parâmetros, entre eles justamente a confidencialidade, que é fundamental, que hoje também é resguardada também no âmbito do poder judiciário, do Poder Judiciário. E, como eu falei, como é uma atividade eminentemente extrajudicial, ela vai resultar, claro, num título executivo extrajudicial. Em termos de atualidade, o que significa hoje a mediação? Ela veio, como eu falei, da mão da iniciativa privada. Na iniciativa privada ela continua, porque das pessoas que eu conheço que atuam desde o início, continuam atuando em câmaras ou de forma independente. E hoje, no âmbito público, ela, como eu falei anteriormente, já está sendo incorporada aos poucos no Poder Judiciário e está sendo adotada no âmbito do Poder Executivo. A incorporação no Judiciário. Qual é a realidade que a gente vê hoje a partir de uma visão mais técnica do termo mediação? Infelizmente, uma confusão muito grande entre conciliação e mediação. Tá? Às vezes as pessoas se identificam como mediadores, mas na realidade desenvolvem a conciliação, ou se identificam com conciliadores, e muitas vezes desenvolvem a mediação. Enfim, uma confusão muito grande, incorporada até pelos marcos legais que a gente tem, sobretudo no âmbito do judiciário. E o que acontece em termos de realidade brasileira? Cada estado tem uma realidade própria.
Então, se vocês forem a Minas, um estado vizinho, vocês vão ver uma outra realidade totalmente diferente da paulista. Se vocês forem ao Rio, vocês vão ver outra realidade totalmente diferente, inclusive diferente da paulista e diferente da mineira. Se vocês forem ao Paraná, da mesma forma. Então, cada estado vem desenvolvendo de uma forma muito peculiar e a partir de características próprias, mas permanecendo com uma perspectiva de confusão entre conciliação e mediação sempre. E vocês vão ver também estados que não têm absolutamente nada. Estados que nem imaginam o que seja e que não, acho que nem ouviram falar, enfim, pouca experiência e praticamente nada existindo. E ao mesmo tempo que a gente vê que a capacitação que eu falei, que no nosso modo de entender é fundamental, praticamente não é exigida ou eventualmente é menosprezada a um tempo mínimo que não satisfaz, não atende aos parâmetros que nós entendemos que seja o ideal. Então isso seria uma necessidade de modificação. E a ideia é justamente, que é, vamos assim, o grande motivador, é justamente a incorporação de ambos os métodos, tanto da conciliação quanto da mediação, sem qualquer ônus para o Poder Judiciário. Então, a maioria que atua, à exceção de alguns estados a nível Brasil, todos os conciliadores e todos os mediadores atuam de forma voluntária e não são remunerados, porque a ideia é justamente para que o Poder Judiciário não seja onerado em função dessa atividade. E também usado com o objetivo de, claro, de diminuir justamente o número de processos do Poder Judiciário. O que eu acho que de repente vai mudar um pouco, muito embora a gente tenha algumas preocupações, é a partir da resolução do CNJ que eu falei anteriormente, que é uma resolução de dezembro, é a 125, que adota o tratamento, uma política pública que ele chama de política pública do tratamento adequado para a resolução de conflitos. E ele nomeia claramente quem são esses métodos a serem adequados, vamos dizer assim. É a mediação e a conciliação. E traça parâmetros uniformes. A ideia do Conselho Nacional de Justiça é promover a possibilidade de ter um mínimo padrão a nível Brasil. O que eu acho que é um desafio muito grande, porque nós estamos falando de estados como o Amapá, estados como o Piauí, estados como São Paulo, estados como o Rio Grande do Sul. Então, essa uniformidade, eu acho que vai ser um desafio bastante grande. E, pela primeira vez, se pensou, pelo menos dentro do que eu conheço de resoluções dos tribunais ou dos provimentos dos tribunais estaduais, a possibilidade de exigir uma capacitação mínima para esse conciliador e para esse mediador. Então, está estabelecido parâmetros mínimos, não são os ideais, não é o que eu vou falar mais para frente, mas é o mínimo que está sendo desenvolvido, que eu acho que é fundamental para esse conciliador fazer um trabalho de qualidade, que é essa uma preocupação, no meu modo de entender, do Conselho Nacional de Justiça. E traz pela primeira vez, que eu acho que foi um grande avanço, justamente a possibilidade de se pensar numa conduta ideal para esse conciliador e para esse mediador. Isso é uma grande inovação. Se a gente for comparar o que está sendo desenvolvido nos outros países, isto é um ponto a favor e muito avançado, porque pela primeira vez se pensou o que este terceiro facilitador, que vai auxiliar a conduzir a um acordo ou vai auxiliar as pessoas a construírem uma solução, parâmetros mínimos de atuação e de conduta ideal para ele desenvolver o trabalho, inclusive com a possibilidade de punição. Tá? Então, no meu modo de entender, foi um grande avanço. E, como complemento, e aí está totalmente de acordo com a própria resolução, o novo Código do Processo Civil, que acho que vocês devem ter lido, o novo projeto de lei
previsto para o nosso novo Código de Processo Civil, prevê justamente a implementação da mediação dentro do judiciário, e da mediação e da conciliação da mesma forma, e que está bem coerente com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, e tem alguma inspiração, porque foram os mesmos mentores do texto de lei que está tramitando no Congresso, há justamente alguns elementos parecidos com o projeto de lei que está tramitando no Congresso. E um dos artigos que precisa ser alterado, parece que vai ser, é justamente um dever do mediador de não poder, ou do conciliador, que for, no caso for advogado, se estiver atuando numa determinada comarca, ele está proibido de advogar na competência daquele tribunal, que foi até um pouco exagerado por parte da redação do novo Código de Processo Civil, que, pelo que os autores mencionam, vai ser alterado. Paralelo a isso, também temos uma política pública no âmbito do Poder Executivo. Eu sou um exemplo vivo, o Edmir comentou a respeito do meu currículo. Hoje eu tenho o privilégio de estar assessorando o Ministério da Justiça, pela Secretaria da Reforma do Judiciário, num programa que eles chamam Programa de Justiça Comunitária. Esse Justiça Comunitária é um projeto que foi implementado por uma juíza no Distrito Federal e que está sendo disseminado pelo Brasil afora. A ideia é a implementação de uma justiça mais acessível para as pessoas. E como é feito isso? A partir de 3 eixos, no qual eles têm um eixo que é o atendimento de uma equipe interdisciplinar, que é desenvolvido por um advogado, um assistente social e um psicólogo, e o outro eixo é a mediação de conflitos, e outro eixo é a rede de animação de redes, que prevê justamente a possibilidade de resolução de conflitos no âmbito coletivo. Isso é só para ilustrar o que está sendo feito em termos de política pública. São Paulo hoje é um exemplo, no nosso modo de entender, de implementação da mediação comunitária, que é uma das áreas de mediação, que está sendo desenvolvido no âmbito do SICS. Hoje a gente está trabalhando justamente na formação desses mediadores. Tudo isso para vocês terem uma ideia de como os movimentos no âmbito do Poder Executivo também está ocorrendo a mediação. Então a gente vê exemplo não só de mediação comunitária, mas de mediação feita dentro dos órgãos, em estados como Minas Gerais, como Ceará, vemos em Pernambuco, vemos em Minas Gerais. Minas Gerais tem um outro programa chamado Programa de Mediação de Conflitos, que desenvolve a mediação desenvolvida dentro do Poder Executivo, feita por membros, por funcionários do Poder Executivo, que desenvolvem justamente nas comunidades onde as pessoas sejam chamadas. E temos também, hoje, programas de mediação escolar, que é uma outra área, que está sendo implementado também, tanto na área privada quanto na área pública, e acho que hoje, cada vez mais, a gente vê um movimento muito grande, sobretudo da polícia, na implementação e na utilização das ferramentas da mediação como instrumento para auxiliar na resolução de conflitos no âmbito de questões comunitárias ou questões familiares. E, aos poucos, isso está sendo incorporado no dia a dia dos órgãos públicos. Falei um pouquinho da realidade, vamos tentar falar um pouquinho do que nós entendemos o que seja como mediação. Mediação, como o próprio nome diz, não se confunde com conciliação, com aconselhamento, com assessoramento, com orientação e muito menos com terapia quando a gente fala na área de família. Por que eu digo isso? Porque no nosso modo de entender existe muita confusão e penso que são momentos como esse, eventos como esse, que promovem a possibilidade de um esclarecimento melhor. Por que eu começo com conciliação? Porque a conciliação é uma velha conhecida nossa. A conciliação está prevista na nossa legislação, nós herdamos dos portugueses. Isso vem desde das constituições manuelinas, filipinas, todas aquelas que vocês estudaram na época da faculdade. E só que a conciliação hoje, e a forma com que ela sempre foi vista, ela não era vista como um método. Ela era vista como um momento muito pontual
no qual era para simplesmente dar uma solução, ou dar vamos dizer assim, resultar numa composição que fosse para acabar com o processo. Hoje, quando a gente fala da conciliação, a gente fala como método. Eu penso que como o Conselho Nacional de Justiça, ao propor isso como uma política pública, está propondo como método. Quando a gente fala como método, é a proposta de ter um processo de início, meio e fim, que é essa proposta da mediação, que eu penso também que seja a proposta da conciliação, de forma diferente, mas com características diferentes. Penso que como método, eles têm esse início, meio e fim. E aí, por que eu faço essa diferenciação? Porque, para nós, como nós não estudamos, como pelo menos a maioria, me perdoe aqui os estudantes que estão estudando isso, a conciliação, no meu modo de entender, tem o objetivo do acordo, ao contrário da mediação, que não tem o objetivo do acordo. A conciliação tem a possibilidade de ser um processo muito mais rápido. Ela é dirigida para quando as pessoas não têm vínculo entre elas. Então, no meu modo de entender, não cabe a possibilidade de você utilizar a conciliação quando nós estamos falando de uma questão societária entre dois sócios que convivem numa sociedade há mais de 20 anos. Eles não vão solucionar a questão e o acordo que for produzido não vai ser resolvida a questão entre eles num prazo de 15 minutos. É impossível. É inviável. Porque tem que ser discutido todos os parâmetros daquela relação. Agora, eu posso utilizar a mediação, a conciliação, de uma maneira bem eficaz, quando é uma batida de carro que as pessoas não se conhecem. Quando houve, eventualmente, uma batida de carro aqui na esquina, aqui na Praça da Sé, que as pessoas nunca ouviram, nunca se viram, mas que elas precisam de um terceiro para justamente fazê-las pensar se vale a pena continuar um processo, uma demanda judicial ou não. Que, eventualmente, pode facilitar a possibilidade de trazer perguntas para que eles pensem e tire todo aquele elemento emocional, toda aquela carga emocional que traz o conflito. E que promova a possibilidade da razão sobrepor a emoção. E aí pensar dentro de parâmetros de possibilidade e dentro de parâmetros ideais para eles. Não é aconselhamento. Por que não é aconselhamento? Porque o mediador não vai aconselhar nunca. Se vocês passarem por um serviço de mediação no qual o mediador vai aconselhar, não continue no processo. Porque não cabe a esse mediador qualquer tipo de aconselhamento. Por que isso? Porque a mediação é baseada num princípio. Aliás, não é num princípio, é baseado numa filosofia. A filosofia de que o mediador nada sabe. Quem sabe são as próprias pessoas. Elas sabem o que é melhor para elas. Não é o terceiro que vai dizer. Se for o terceiro a dizer, aí estamos falando o quê? Do juiz. Estamos falando de uma autoridade que tem a pretensão de saber mais do que elas. E não sabe. Então, esta filosofia que deve ser preservada sobre tudo. Por isso que não cabe nenhum conselho e muito menos nenhum assessoramento. Isso me faz lembrar uma conversa que eu tive com o jornalista aqui, que o Edmir comentou, lá na sala antes de iniciar. E isso é uma característica que eu queria chamar a atenção, e sobretudo no final que eu vou falar, e acho que a Carla vai concordar comigo. Para nós, operador, nós, advogados, nós estamos diante do conflito permanentemente. Aliás, nós somos chamados quando o incêndio já está instalado, ok? E somos nós a solucionar. Quando nós somos chamados, na qualidade de advogados, a fazer isso, nós somos chamados para advogar. Nós não somos chamados para mediar. Se fôssemos chamados para mediar, aí o papel seria de mediar. Então, esse é um elemento fundamental para que não haja confusão. Tá? Então, por exemplo, por que eu digo isso? Porque essa é uma pergunta que as pessoas normalmente fazem. Eu acho que é importante a gente marcar, porque isso mostra uma conduta ética, que isto não deve ser negociado por nós, operadores do direito, e muito menos por nós, na qualidade de mediadores. Não se pode confundir papéis. Se eu sou chamado para mediar, eu vou trabalhar aquele caso
como mediador do início ao fim. Agora, se eu sou consultado como advogado, eu jamais posso ser mediador da questão. Por mais fácil que seja. Por quê? Vai confundir as pessoas, vocês vão eventualmente resvalar em algumas características, porque não vai ser claro qual é a nossa função. E com certeza as pessoas não vão sair satisfeitas. Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então quando a gente fala mediar, nós estamos falando de um verbo diferente, de um verbo que não confunde com os demais. E orientar nem se fala. E fazer terapia, que aí sempre trago isso porque sobretudo no âmbito da mediação familiar também não cabe. A mediação tem um cunho terapêutico. Ela resulta na possibilidade das pessoas, a partir da intervenção do mediador, terem uma outra postura, uma outra perspectiva e uma outra atitude diante do outro, diante do conflito, diante do relacionamento entre eles. Então, isso, na realidade, pode ser considerado terapêutico, mas não é uma terapia que o mediador vai fazer. E isso aí, queria lembrar o que eu coloquei, executivo e judiciário, desculpem, eu me empolguei falando para vocês, deve ser preservado tanto na iniciativa privada quanto no poder judiciário ou no poder executivo e no âmbito da mediação, seja judicial ou extrajudicial. O que nós consideramos como características da mediação? A mediação é voluntária. Quando a gente fala mediação voluntária, significa que ela deve ser a possibilidade das pessoas optarem pelo processo, falarem, por exemplo, ao contrário da arbitragem, que acho que muitos de vocês conhecem, quando você instala uma arbitragem, uma vez instalada, o árbitro vai ter que dar uma decisão, o resultado vai ter que ser uma decisão, sob pena dele responder civil e penalmente. Já a mediação tem uma outra característica, como ela é baseada no princípio da vontade das pessoas, ela pode ser interrompida a qualquer tempo, inclusive pelo próprio mediador, quando não vê boa vontade, boa fé, ou não vê vontade das pessoas em estarem sendo mediadas. Então, ela é, do início ao fim, totalmente voluntária. Ela é parte do pressuposto do princípio da autonomia das vontades, que já falei, e parte, sobretudo, de um respeito às pessoas. Quando se instala o conflito, e aí a gente pode, acho que posso fazer referência aí, vocês podem lembrar na vida de vocês, quando nós estamos envolvidos em algum conflito, um elemento que se perde entre as pessoas é o respeito. Sempre. Aliás, uma das características do conflito é justamente o desrespeito ao outro. Eu passo a falar de uma forma agressiva, eu passo a falar de uma forma que ele não me escute, ou posso falar de N forma que mudou, que foi em função da própria relação, sei lá o que for. Tá? Isso é um elemento do respeito que se perdeu. Então, o mediador trabalha com esse resgate desse respeito para justamente promover a possibilidade do respeito entre as pessoas. O foco, diferente dos outros métodos, e aí eu acho que quando a gente pensa em mediação, nós estamos falando num método revolucionário, um método inovador, o foco são as pessoas. Quando a gente fala o foco não é o conflito, são as pessoas, nós estamos falando que o eixo de referência do mediador, o eixo de referência da mediação, não é simplesmente o conflito, são as próprias pessoas. Então, é o cuidado com as pessoas, é o trabalhar as pessoas, e não é terapêutico, como eu falei anteriormente. Confidencialidade. Isso é preservado, isso é um princípio preservado no mundo. Tá? A mediação é, por excelência, confidencial. Qualquer informação trazida ao longo do processo de mediação não sai da sala de mediação, não sai da equipe de mediadores. Aliás, é pedido para as partes e é pedido para as pessoas que estão envolvidas no processo que não façam. Mas, é claro, não temos como controlar. Isso é uma característica e uma atitude delas. Mas, por parte dos profissionais que se envolvem na mediação, isso é
sacramentado. Agora, o interessante, e aí eu gostaria de chamar a atenção, voltando um pouquinho, que isso está sendo preservado, e foi desde o início da implementação de todo o movimento que está acontecendo aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, a confidencialidade foi preservada desde o início, mesmo falando, se a gente fala de processo judicial, mesmo falando da utilização da ferramenta da mediação ou da conciliação no âmbito do Poder Judiciário. Responsabilidade. A mediação vai tentar resgatar a responsabilidade entre as pessoas. Obrigado. Vai tentar promover a possibilidade de se pensar qual é o papel que cabe a cada uma daquelas pessoas. E aí estamos tanto falando de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. A fala aqui, quando nós falamos em termos de mediação, nós estamos falando de forma ampla, no sentido das relações entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, ou pessoas físicas e pessoas jurídicas. Quando nós falamos desse modelo, nós falamos de um modelo que os americanos identificam como uma mediação facilitativa. Por que eu queria chamar a atenção? Porque se caso vocês forem ver na internet, que tem muita informação, e forem, eventualmente, tiverem o privilégio de lerem alguma coisa, algum texto estrangeiro, sobretudo americano, vocês vão ver que os americanos fazem uma diferenciação. E, ao contrário da nossa realidade, o americano não existe para eles conciliação, tá? O primeiro detalhe é esse. Então, eles utilizam duas classificações, a mediação que eles entendem de facilitativa, na qual aquela que o mediador vai facilitar o diálogo e não cabe a ele qualquer tipo de orientação e assessoramento, e a mediação que eles chamam avaliativa, que o mediador vai oferecer alguma sugestão e vai eventualmente dar algum assessoramento. Tá? Esse tipo é o que a gente confunde um pouco com a conciliação. Tá? E eu queria chamar a atenção, por quê? Porque o modelo de mediação facilitativa é o que está vigorando na qualidade das instituições que nós atuamos. Tá? Por quê? Quem atua com qualidade em mediação procura marcar uma diferença. Procura marcar justamente baseado naquela filosofia que eu falei anteriormente. Quem sabe são as pessoas. E o mediador só vai facilitar esse melhor saber entre elas. Então, esta é uma característica que une as pessoas e as instituições que estão atuando de forma séria, inclusive no judiciário. A Carla é companheira nossa, junto a um órgão que nós chamamos de Fórum Nacional de Mediação, no qual reunimos instituições sérias aqui em São Paulo e estamos com a pretensão de desenvolver a nível Brasil, porque já temos filiados também de fora do Estado, e a ideia é justamente um parâmetro mínimo para a mediação com qualidade, a exemplo que vem sendo desenvolvido pelo CONIMA também. E aqui só queria chamar a atenção de um autor francês, que eu gosto muito, se vocês tiverem a possibilidade de lê-lo, já tem em português. Ele fala que a mediação é desinteressada. E eu queria só chamar a atenção dessas frases e deixar com vocês. A mediação é desinteressada. A mediação é vontade de construir novos caminhos. A mediação é vitória onde todos ganham. A mediação não é poder, inteligência, ética e coração. Só queria deixar com vocês essas frases que eu acho que para vocês pensarem no que nós queremos dizer. E aí a gente vai focar um pouquinho no que é o mediador. Eu não sei se eu estou mudando. A gente volta, não há problema. Não é poder, inteligência, ética e coração. E aí a gente vai tentar pensar um pouquinho nesse mediador. Quem é esse cara? Quem pode ser mediador? Quando nós falamos dessa mediação facilitativa, nós falamos de um mediador que a gente pode fazer vamos dizer assim, um comparativo com a figura de um maestro, com a figura de um agricultor, de uma pessoa ou de um ser, eu vi isso na França, um ser biodegradável, que é uma atividade inter, trans ou multidisciplinar. Que parece para vocês isso aí? O maestro, quando rege, ele faz o quê? Ele tenta ordenar os tempos.
Ele tenta desenvolver as características e tirar o melhor de cada instrumento. Ele harmonizar, com certeza, mas não impondo. Trabalhando a partir da identidade de cada um. Quem dá o som? Não é ele. São os instrumentos e os instrumentistas. É essa a ideia, é este mediador que a gente quer. É esse mediador que trabalha dentro do foco que eu estou falando. Tá? É como o agricultor. Nós, como agricultores, que acho que nós temos um pouco, né? O que nós fazemos? Nós cuidamos só do fruto? Só da folha? Nós cuidamos da árvore. Nós cuidamos da raiz. Nós podamos essa árvore. Nós regamos essa árvore. Nós tentamos promover a possibilidade dela crescer de forma ampla. O mediador também é essa pessoa. A ideia é trabalhar com as pessoas a partir da realidade delas, para que elas mesmas transformem a própria realidade entre elas. E aí queria só chamar a atenção de um termo que foi usado por uma juíza francesa, que é muito próxima, que eu conheço há muito tempo, que trabalha com mediadores, trabalha há muito tempo com a mediação e com mediadores, que ela fala que o mediador é um produto biodegradável. Aí as pessoas, o que é isto? É uma pessoa que é um reagente e que promove e que de repente as pessoas resolvem o conflito e ele desaparece. A ideia da mediação é essa. Quem é o protagonista principal? Os protagonistas principais do processo são as pessoas. E o mediador é um momento, um facilitador momentâneo para que eles saibam melhor que para eles. Não para ele dizer, mas para que eles pensem, reflitem. Eu costumo brincar que o mediador promove a possibilidade das pessoas pensarem. Porque quando nós estamos envolvidos em conflitos, nós temos dificuldade em refletir melhor, porque o emocional, como eu falei anteriormente, toma conta um pouquinho da nossa razão. E este mediador, no nosso modo de entender, tem que ser inter, trans ou multidisciplinar. Quer dizer, tem que vir de todos os saberes. Tem que desenvolver a possibilidade das pessoas transitarem em todos os conhecimentos. Por exemplo, para a gente se aprimorar na mediação, a gente vai buscar informações e vai estudar um pouquinho de psicologia, um pouquinho de sociologia, um pouquinho de física, um pouquinho de economia. Por quê? Quanto mais nós soubermos, e quanto mais nós nos apropriarmos desse saber, mais a gente vai poder questionar a possibilidade das pessoas se questionarem. É essa a ideia. E aqui que seria só chamar a atenção de um outro autor, desculpe fazer tantas referências, de um autor que eu gosto muito e que hoje eu estou seguindo ele mais do que ninguém, porque ele tem um livro que chama O Ofício do Mediador e o título da obra chama Surfando na Pororoca, que é um argentino, infelizmente falecido ano passado, que ele fala o seguinte, que acho que é importante a gente tocar aqui, e aqui não tem a pretensão nenhuma de comparativo. O juiz ou o árbitro ocupam um lugar de poder. Por que ocupam um lugar de poder? Porque eles dão uma decisão. Porque é por força da característica do processo judicial e do processo arbitral. Tem que arrumar para isso. As pessoas contratam, as pessoas vão a buscá-los justamente para esta função. Já o mediador, ao contrário, ele fala que ocupa um lugar de amor. O discurso do mediador é acolhedor, transpira cuidados, é constituído por uma trama de infinitos cuidados. Aí dá para vocês perceberem que estamos falando de um outro parâmetro. Tá, eu volto. Desculpa. Está no livro. Depois eu posso mencionar a página, se vocês quiserem. Chama Surfando na Pororoca, o Ofício do Mediador. É uma coleção, porque o Vará, ele é um filósofo, tá? Nos últimos anos da vida dele, passou aqui no Brasil, e
mais os últimos 1 ano, ele estava na Argentina porque ele estava muito doente. E ele é um filósofo pensante da área do direito. E ele tem uma série de obras voltadas para o direito. E é pensando na filosofia do direito. Posso? Acho que dá para perceber que quando a gente fala de mediação, a gente está falando de um outro lugar, de um outro paradigma. Quem já me ouviu falar, que já me viu em outras palestras, inclusive a Carla, sabe que eu gosto muito dessa transparência que vem de um modelo de mediação, vem dos Estados Unidos, que é do modelo de Harvard, que eu gosto muito. Gostaria que vocês lessem comigo. Do lado esquerdo de vocês temos enfoque no passado, discutir sobre o certo e o errado, buscar culpados. Do lado direito de vocês, nós temos concentrar-se no futuro, esclarecer interesses, resgatar responsabilidades. Estamos falando de quê? Do futuro das pessoas. Estamos falando de responsabilidades que são responsabilidades pela existência do conflitos, responsabilidades por estarem atuando, estar dentro do processo de mediação e responsabilidades, sobretudo, nos compromissos que eles assumem com o mediador. Não é simplesmente o passado, porque se a gente for pensar, o passado quem cuida? O juiz. O passado quem cuida? O árbitro. A partir desse passado que ele dá a decisão. A mediação, pelo contrário. Por isso que, mais uma vez, eu reforço a questão dela ser revolucionária. O passado é referência. Não é que não seja importante o passado, não é isso. O passado é tão importante quanto o presente. Mas o passado não temos como mudar. Temos. Agora, o futuro, temos. A ideia é, eles têm o poder. Eles têm a possibilidade de construir o que é melhor para eles. Então, a partir de elementos que eu possa estudar e analisar com eles sobre o passado, eu posso construir um outro futuro, uma perspectiva melhor para eles. E aí, esse mediador, no nosso modo de entender, precisa dessa capacitação, como eu falei anteriormente. Tem que passar por uma capacitação mínima. E aí está o motivo de eu ter mencionado o FONAME e o CONIMA, porque hoje nós entendemos, e aí é uma característica bastante interessante, que eu gostaria de chamar a atenção, que faz pouco tempo que me recordei disso. Se vocês forem aos Estados Unidos, se tiverem o privilégio de ir lá, e verem como anda a mediação, vocês vão ver também uma multiplicidade de informações, uma multiplicidade de experiências e uma multiplicidade de parâmetros de capacitação. Vocês vão ver desde 15 horas, desde 8 horas, desde 2 horas até 100, 200, 400 horas. Ok? O que acontece aqui no Brasil? Apesar de nós termos essa multiplicidade muito grande no judiciário, no âmbito de quem atua, e isso eu convido vocês a participar disso, se caso vocês se interessarem pela atividade da mediação, nós que atuamos já temos uma uniformidade no sentido de ter um consenso mínimo. Então hoje a gente já defende a ideia das 80 horas teóricas e 80 horas práticas. E aí queria chamar a atenção de um parâmetro que eu acho que é fundamental. A mediação, ela vem da prática. A prática que foi teorizada. Então a mediação não pode, e o mediador não pode ser considerado mediador, não vai se ver como mediador se ele não ter essa prática. Então por isso que quando a gente fala em capacitação mínima para este mediador, tem que participar de um curso teórico de no mínimo 80 horas. E posteriormente, a prática supervisionada, acompanhada de profissionais com mais experiência do que ele, para auxiliar no monitoramento de que todos os conceitos teóricos que ele aprendeu no curso teórico sejam incorporados por ele ao longo da prática, porque isso se perde. Por que eu digo isso? Porque eu estou acostumado a capacitar profissionais, eu tenho essa pretensão, profissionais há muito tempo, não só no Brasil, mas também no exterior.
Se a pessoa passa por um curso teórico e abandona, não dá continuidade, todos esses conceitos que ela aprendeu se perdem. Porque esses conceitos, como vocês viram, partem de um novo paradigma, de um outro pensar. Tá? Aliás, se a gente for pensar em termos desse mediador, que profissional é esse? Os profissionais que a gente conhece, os convencionais, que nós podemos nos considerar como tais, o que eles fazem? Nós somos resolvedores de problema, ou não? O que faz o médico? Dá um tratamento para o doente, para o seu paciente. Dá um diagnóstico e o tratamento. Ok? O que faz um arquiteto? Traz um desenho, um esboço, e eventualmente ele vai executar a partir do quê? Do que o cliente quer. O que nós, advogados, fazemos? Vem o cliente, nós escutamos, automaticamente na nossa cabeça, ação tal, entra o coma, preciso de... Não é isso? Estou errado ou estou certo? Ok? A gente está para resolver problemas. E quando a gente fala de um mediador que não resolve, quem resolve são as pessoas, que cara é esse? Então, esta pessoa precisa de uma vivência teórica a partir de vários saberes, de vários conhecimentos, de várias áreas, para promover a possibilidade de um novo pensar. A partir desse novo pensar, ele vai tentar desenvolver isso na prática, com casos reais. Aí depois que ele vai se ver. Para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo meu, tá? Que talvez seja um pouquinho burrinho, mas enfim. Eu, para me considerar como mediador e me ver como mediador mais seguro, levei 2 anos. Por quê? Eu participei de um curso teórico, depois participei de outros, quer dizer, eu não parei em um único, tá? Porque eu fui buscar sempre novos, fui buscar outros modelos aqui no Brasil e lá fora. E depois, atuando com mediação, levou à prática 1 ano e meio. Então, não é da noite para o dia. Mas isso são condições ideais. Só que as coisas estão aí acontecendo. Mas dentro desse ideal, é isso que eu queria chamar a atenção. Nós temos que preservar o mínimo. E esse mínimo acho que é fundamental. E aí gostaria de chamar a atenção de vocês sobre isso. Ok? Quem é esse profissional? E aí nós vamos, mais uma vez, resgatar um pouquinho na literatura. É um agente de emancipação da cidadania, que eu chamo. É um agente de reflexão sobre o futuro. Tá? E o resgate de responsabilidade e da realidade, como eu falei anteriormente. Em suma, como o Vesula fala, a mediação e esse mediador, eles transcendem um pouco a solução da controvérsia. Ele se dispõe a transformar um contexto que é totalmente adversarial num contexto cooperativo. E a ideia é a partir de um processo onde exista autonomia entre as pessoas e justamente para que elas possam tomar a melhor decisão para elas. Em suma, isso que eu penso que seria a mediação. Que áreas a gente pode utilizar? No meu modo de entender, a mediação não existe limite. Ao contrário da arbitragem, que vocês sabem que a mediação é limitada a direitos patrimoniais disponíveis, essa amarra para a mediação não existe. Primeiro, como lei, não existe parâmetro. Segundo, se não existe lei, eu posso utilizar em qualquer âmbito. Tá? Então, aqui tem uma lista meramente ilustrativa, tá? Que dá uma dimensão aonde eu posso utilizar a mediação. Eu costumo dizer, onde exista uma inter-relação, ou uma relação, seja de pessoa física com pessoa jurídica, seja de pessoa jurídica com pessoa jurídica, seja de pessoas físicas, eu posso utilizar a mediação. Enfim, todo e qualquer conflito. Por quê? Como eu falei anteriormente, a mediação está focada nas pessoas. Quem vai determinar o limite para a mediação são elas mesmas. Então, por exemplo, posso instalar a mediação a partir, por exemplo, posso ser chamado por 2 empresários para mediar um conflito entre eles. Primeiro, eles vão ter que me reconhecer como mediador deles.
E aí vai começar a construir a confidencialidade e a confiança entre nós. A partir disso, eu vou tentar trabalhar a possibilidade de construção da solução, mas a partir da vontade deles. Se eles virarem para mim e falarem, não quero mais, porque você não serve, não vou ser eu a impor alguma coisa. Tá? E aí está o limitador. A limitação vem pelas pessoas. Por isso que não há possibilidade de eu falar em limitação quanto à matéria, porque não existe essa limitação. E aí estamos falando, qualquer conflito na área civil, qualquer conflito na área trabalhista, qualquer conflito na área do meio ambiente, hoje o Ministério Público vem privilegiando muito as soluções negociadas para as questões conflituosas na área do meio ambiente. Na área de escola, vocês estão vendo várias situações conflituosas. Aliás, a escola é um ambiente onde o conflito prolifera, ok? É possível implementar a mediação a partir de um programa. Na área comunitária que eu mencionei anteriormente, qualquer questão na área comunitária, seja uma questão familiar, seja uma questão entre vizinhos, seja uma questão coletiva, enfim. Na área familiar nem se fala. Qualquer questão na área de família. Não existe limitação no meu modo de entender. E hoje o Brasil começa a pensar e implementar, apesar da gente ter uma legislação muito rígida no âmbito penal. Vai levar um certo tempo para implementar, mas isso acho que um dia vai chegar lá. E hoje já vem um movimento muito forte de implementação da justiça restaurativa, que mescla um pouquinho e utiliza alguns parâmetros da mediação. E no âmbito internacional, nem se fala, e no âmbito empresarial, que eu ia fechar, não vou mais fechar nesse tema, porque pelo que o Edmir me pediu, vamos estar num outro momento aqui. Todas as questões na área empresarial posso levar para a mediação. Tá? E, aliás, isso aí, gostaria de fazer uma ressalva. Infelizmente, muito embora eu pense que seja uma ferramenta ideal para o advogado na área empresarial, uma ferramenta ideal para o empresário, é pouco utilizada ainda hoje. É pouco difundida. Então, quanto mais vocês difundirem, mais a possibilidade de serem praticadas. E eu acho que vem uma característica que eu acho que contribui um pouco com o advogado, porque como ele não conhece, ele não indica. Então, vem alguns parâmetros em função disso. Então, gostaria que isso fosse modificado, porque é justamente no âmbito empresarial onde tem muitos nos outros países. E é uma característica brasileira a não difusão, por N situações. Só queria pular aqui. Opa. Eu acho que não está. Mas eu queria, antes de fechar, só queria fechar com a questão para o advogado, que eu não sei o que aconteceu, tinha algumas transparências, com a ferramenta para o advogado, que é o foco principal da minha fala aqui, além da Carla, claro. Queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: penso que a mediação já está no Brasil, é uma realidade. E quanto mais rápido, quanto mais cedo vocês se apropriarem dela, estudarem, se dedicarem a ela, mais possibilidade de praticá-la e mais possibilidade de difundi-la. Penso que são eventos como esse que a gente dissemina essa cultura. Por quê? Porque vamos pensar para o advogado em si. Ele pode indicar a mediação, ele pode utilizar a mediação para o seu cliente, ele mesmo pode atuar como mediador, ressalvando as questões éticas que eu comentei anteriormente. E pode, sobretudo, promover a possibilidade de soluções de maneira diferenciada para as pessoas. Acho que hoje as pessoas, aliás, os nossos clientes, quando batem a nossa porta, eles não estão buscando simplesmente o processo judicial ou o processo arbitral. Eles estão buscando soluções, que muitas vezes pode ser trazida por vocês chamarem um mediador para que ele atue no caso e desenvolva a possibilidade de uma solução diferenciada. E aí isso volta para uma conversa que estava tendo com o jornalista anteriormente. Não é perda de mercado, pelo contrário, é ganho, porque você acaba fidelizando aquele cliente. Ele vê que você foi eficaz, vê que você utilizou ferramentas
muito mais rápidas, muito mais ágeis, promovendo a solução que atenda a eles. E esse é um parâmetro fundamental. E isso acho que essa é uma característica importante que acho que a gente, como advogado, a gente se esquece um pouquinho. Por quê? Quando não bate a nossa porta e procuram o nosso serviço, a gente toma para nós o conflito. Pode deixar comigo, que essa eu resolvo. E esse resolver vai levar para quem? Para uma autoridade maior, que vai dar uma decisão, que vai ser imposta. Se eu utilizo a mediação, eu vou utilizar um mecanismo que é baseado do quê? No diálogo. Este diálogo vai promover a possibilidade das pessoas se reunirem e pensarem. E este advogado, atuando na qualidade de assessor daquele cliente, vai estar justamente promovendo uma solução mais ágil, uma solução que satisfaça, e vai promover a possibilidade daquele eventual primeiro momento, primeiro processo daquele cliente, vai se desdobrar em outros, porque ele vai voltar. Porque vocês foram eficientes ao utilizar o método. Percebem? Então, gostaria de chamar a atenção, porque a primeira leitura que as pessoas fazem, e isso é importante para nós, na qualidade de membros da Comissão de Mediação e Arbitragem da Ordem, não está tirando nada de mercado dos advogados. Pelo contrário, está acrescentando. Como forma de atuação para eles, como a possibilidade de atuação também no processo e, sobretudo, ampliar o leque de clientes. Então, penso que como ferramenta é fundamental para o advogado, não do futuro, do advogado de hoje. Tá? Vocês devem ter visto ou devem estar vendo que hoje os grandes escritórios, hoje eles trabalham justamente com áreas específicas no qual eles vão tratar a forma dinâmica de resolução de conflitos. Foi-se o tempo em que a gente só tinha uma porta. Hoje a gente tem várias. E temos portas, inclusive do âmbito extrajudicial, muito mais eficientes que o próprio âmbito judicial. Tá? Então, com isso, gostaria de agradecer a escuta atenta de vocês,